Oi, meu povo, boa noite. Dá boa noite, amor? Boa noite. Então, meu povo, no vídeo de hoje, eu vim trazer aqui pra vocês um pouquinho da nossa história. É, o, o tanto de anos que nós temos de casados, o que aconteceu durante todo esse tempo E como começou e tudo como isso, né? começou tudo. Então, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, que curtam bastante, que deixe seu comentário de carinho e de incentivo para mim, para não estar desistindo, e que compartilhe com seus amigos, ativando também o sininho, né, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e envie meu vídeo para outras pessoas, né? Então é isso aí, vamos começar aqui. Na realidade, nós nos conhecemos em 1982 e passamos um mês e quanto? Um mês e 22 Um dias. mês e 22 dias, que nós chamamos isso de noivado. Foi esse tempo todo para a gente se conhecer e já ir morar juntos. Faltavam 14 dias, amor, Pra para completar completar 13 13 anos. anos. E meu esposo, ele estava com 29 anos. Meu pai, ele tinha acabado de chegar de São Paulo, que ele tinha tido um problema no olho e foi para lá para fazer um tratamento. E aí ele tinha acabado de chegar de São Paulo. E nesse dia, meu esposo, a gente estava com esse tempinho de namoro, meus pais foram para a feira. E meu esposo chegou lá, conversou comigo e tal, e resolvemos. Ele me chamou, né, para ir morar com ele. Se eu tinha coragem de ir embora com ele, eu falei, tenho. E aí, eu me mandei. Peguei algumas coisas e me mandei. Quando a minha mãe chega da feira, que meu pai ficou numa casa de um pessoal conhecido deles, minha mãe chegou da feira, eu não tava. E aí meus irmãos menores falaram que eu tinha saído com o Dilson, que eu tinha vindo embora. Ela enlouquecida, entrou em contato com o painho, tentou entrar em contato com o painho, só que antes de painho saber de alguma coisa, meu esposo foi procurar ele, né, nessa casa. E participar o que tinha acontecido, né? E que ele tinha me chamado e que eu vim e que a partir daquele momento eu ia ser a esposa dele. Meu pai ainda não gostou, né, como um pai normal, mas aí ele insistiu e meu pai falou que tudo bem, que já que eu estava lá. Na verdade, amor, eu chamei ele para que ele viesse conversar com você. Se você tivesse disposta a voltar com ele, que eu não ia me opor. Mas se você decidisse que ficaria comigo, aí sim, você ia ficar comigo, independente do que pudesse acontecer. E enfim, e meu pai veio conversar comigo e tal, eu falei que eu queria ficar com ele. E aquela época era outra, né? Que se fosse hoje já ia ser uma coisa diferente. Mas meu pai conversou comigo e conversou com o Dilson, né? Ele falou assim que a única coisa que ele pedia para Dilson, que ele não queria de jeito nenhum que acontecesse, era que Dilson me maltratasse e tal, e se não desse pra gente viver, que a minha casa, Dilson sabia onde era, que o meu prato, que era o jeito que os pais falavam antigamente, não tinha quebrado. E que eu voltaria para minha casa e ficaria lá. Então foi essa conversa, né? Na época não houve nenhuma confusão, nada disso não. Aí nós fomos morar juntos. Só que daí nem a minha mãe e nem a família do meu esposo aceitava na época. Eu era uma menina muito novinha, a gente não tinha casado, né? Eu saí da casa dos meus pais para morar com ele, morar dentro da casa da minha sogra, que não é coisa boa a gente morar na casa de sogra ou de sogro, não é bom. E como eu era muito novinha, aí tudo era tipo assim, era como meu pai e minha mãe tivessem me dando uma bronca. E eu com medo, né? Que a gente naquela época tinha medo dos pais da gente. Aí todo mundo, cada um mandava um pouquinho. E a minha única solução era conversar com o Dilson, na época. E aí foi assim, passou. Isso tudo também foi início, né? Pessoas novas, eu também novinha.
Os pais de antigamente também não aceitavam, né? Os casamentos era difícil para aceitar. Hoje em dia que a gente vai entender tudo, né? Mas foi assim, foi bem turbulento o nosso início, né? Tinha também a parte de ciúmes, muito ciúmes de ambos, né? E principalmente do meu maridinho aqui. Mentirosa. Olha, gente, era A verdade, gente. ciumenta é ela até hoje, gente. Não, nós não temos ciúme mais um do outro assim, né, amor? Falando a verdade. A gente confia muito no outro, graças a Deus também. São anos de casado, né? São anos de casamento. 40 anos, né? Então não tem porquê esse negócio de ciúmes. Tem que ter confiança, né, de ambas as partes. E é o que acontece entre nós hoje. Isso foi coisa do passado, de tempo de criança e de juventude dele, no caso, né? E aí fomos vivendo, né? A gente vivia de aluguel. Meu esposo, ele trabalha com topografia e ele viajava muito para trabalhar. Aí eu tinha que ficar com minha sogra na época que a gente não tinha casa. Saía das casas, fechava e ia ficar lá com a minha sogra, porque nesse meio tempo que eu tô falando, nós já tínhamos saído da casa da minha sogra e tínhamos alugado casa, né? Lógico. E aí eu fechava minha casa e ia ficar com a minha sogra, até meu marido chegar. E o sonho da gente era ter um filho, né? Lógico, todo casal deseja ter um filho logo no início e tal. E a gente lutou muito por isso. E fazia um exame com um médico, fazia com outro, aí um falava uma coisa, outro falava outra, mas nunca foi aprofundado para saber o que realmente era necessário, né, fazer. E eu sei que cada mês era uma frustração. Atrasava, aí eu já ficava com aquela alegria, nós ficávamos, né, achando que a gente estava esperando um bebê e aquela coisa toda, e nada. Eu sei que passaram-se 13 anos nessa luta, nessa espera, né, Deus, nessa esperança de ter um filho, né? Uhum. Só que a gente tava, assim, naquela ansiedade toda, aquela esperança, aquela vontade de ter um filho, mas Deus estava preparando a melhor parte do nosso casamento, Deus estava preparando para o momento dele, o momento certo, né? Que o momento certo é aquele que é o dele, o que ele determina. E ele já tinha determinado, ele já tinha preparado a nossa filha. E era para ser depois de 13 anos de convivência, né? E daí, um dia eu cheguei, minha cunhada chegou e falou assim para mim, eu não esqueço desse dia que minha cunhada chegou e falou assim, por que vocês não tentam adotar uma criança? Só que eu queria, para mim, filho é aquele que a gente cria, que a gente, né? Que a gente cria, não é só parir, não é só essas coisas que, não, a gente criando, nós somos pais e mães, né? Mas meu esposo, na época, ele relutou muito, ele não queria de jeito nenhum. E aí, quando foi... Aí passou, minha cunhada falou comigo assim, falou até com ele também. E ele nada de querer. Quando foi um dia, a minha mãe chegou e falou. Não foi assim, Dilson? Foi. Que tinha uma pessoa que não tinha, acho que, condição de criar o filho que ela estava esperando e que estava... dando essa criança, né, para adoção. E aí, nossa, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, não, aí eu falei com ele e tal, aí Deus abençoou que ele falou, não, a gente vai adotar sim. Aí... Não, eu perguntei pra você, você quer muito essa criança? Você falou, quero. Eu falei, vá buscar a menina, então. Não, nós vamos adotar. Mas na verdade foi isso, né? Aí eu não contei 2 vezes, gente. A alegria foi tanto, porque eu sabia que a minha filha, Deus tinha preparado naquele momento, né? Gente, ela tava arrumando o cabelo. Todo cheio de Ela trancinhas. saiu com o cabelo todo bagunçado para buscar a criança. Foi o momento mais feliz de toda a minha vida, gente. Foi o momento de mais alegria na minha vida. Foi o momento que a minha filha nasceu, que a minha filha, Deus enviou a minha filha para mim. Aí, eu sei que nós fizemos tudo certinho, nós a adotamos, ela tinha 2 dias, 3 de dias. nascida. E a partir daí, a felicidade reinou cada vez mais na nossa casa. Foi daí que foi acabando mais os ciúmes, foi daí que foi acabando mais as contrariedades dentro de casa,
porque era tudo motivo de alegria. Cada momentinho, cada fase dela era uma alegria pra gente, né, Dilson? Só que nós passamos por uma fase, filha, difícil, porque logo assim que ela veio, eu estava desempregado, eu tive que viajar para São Paulo. Foi. E você ficou, né? 30 dias depois eu mandei você ir para São Paulo e você foi com ela, certo? Foi, mas assim, eu fiquei com ela, entendeu? Era uma dificuldade, mas com alegria, porque eu tinha minha filha nos meus braços, né? Meu esposo estava longe, mas eu tinha uma companheira. Eu não ficava mais sozinha, eu não era mais só. A partir do momento que minha filha nasceu, eu não fiquei mais só. Que a gente nunca tá só, né? A gente tem nosso Deus. Mas eu falo assim, aqui na terra eu não fiquei mais só. Eu tinha minha companheirinha pro resto da minha vida, minha princesinha. E daí em diante, pronto, a nossa vida, a felicidade reinou mesmo dentro da nossa casa. E aí a gente se achou assim, poxa, a gente olhou assim, tinha 13 anos juntos, e por que não nos casarmos, né? Para dar um bom exemplo para ela, que eu sou muito daquele tempo ainda antigo, assim, o povo conservador, na verdade, né, amor? Mas na verdade nós ficamos 3 anos ainda com ela sem nos casarmos, né? Porque ela foi com 3 anos, quando ela completou 3 anos foi quando nós nos casamos, certo? E aí a gente preparou tudo e nos casamos e ela foi a nossa daminha, que foi a coisinha mais linda, né, amor? Aquele toquinho de gente levando as nossas alianças. Nossa Senhora, quando eu vi aquilo para mim foi uma alegria enorme, enorme. Todo mundo achou a coisinha mais linda, né? Ver aquele toquinho entrando para levar as alianças dos pais. E com isso, foram se passando os anos, né? Tudo que a gente fez na nossa vida e faz é em prol dela. Hoje ela, graças a Deus, tem 2 faculdades, né, amor? Tem 26 anos, é a nossa razão de viver, a nossa alegria, o nosso orgulho. Nosso maior orgulho é a nossa filha. E hoje ela não vive com a gente, né? Porque ela batalha, é uma menina guerreira. Ela mora em Petrolina, ela trabalha, ela mesma se mantém, ela nos ajuda muito, mas vive fora da gente, né? Hoje em casa só vivemos nós 2. E estamos prestes a completar 40 anos, né, de casados, porque na realidade a gente completa 40 anos de casado dia 2 de outubro. Agora, né, amor? Gostaríamos muito, muito de estar fazendo o maior festão, mas o importante é a nossa felicidade, né, o amor que Deus nos deu e que permanece até hoje entre a gente, né, amor? Lutamos muito, sofremos muito, não foram só momentos de flores desse tempo. Teve muitos espinhos também no caminho, mas a gente foi tirando os espinhos e só... E fomos superando, né? Tudo, né, amor? E fomos superando e estamos até hoje. Não deixamos qualquer coisinha nos abalar e separar, um ficar de um lado do outro, não. A gente está até hoje, graças a Deus, e esperamos em Deus que daqui para frente só separação mesmo por Deus, né? Sempre assim, né? O dia que Deus quiser. Com essa compreensão, com essa alegria de vivermos juntos, né? O nosso amor se renova a cada dia, né? A cada dia. O que a gente tem de curtir, de se divertir, a gente se diverte juntos. Nós procuramos aproveitar a vida o máximo que a gente pode, porque a vida é curta. Verdade. E a gente tem que viver um pouquinho. Se a gente pensar só, se eu não fizer um futuro, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, eu não vou ter uma velhice tranquila. Mas os anos se passam e a gente envelhece. E depois de velhos, a gente não tem mais nem muito o que aproveitar. Então nós procuramos aproveitar a vida o máximo, né? Verdade. Tudo que a gente pode fazer para a gente aproveitar um pouquinho a vida, a gente faz. Compartilhado, obviamente, né? Eu e ela, a gente está sempre de acordo com as coisas. Nós fazemos tudo aquilo que pudemos fazer, mas sempre a gente tem que combinar. Filha, vamos fazer isso? Vamos. E a gente vai e faz. Graças a Deus, estamos vivendo dessa forma.
Tem muitas pessoas que me perguntam assim, tem gente que chega pra mim e pergunta qual o segredo, né, de um casamento longo. Eu falo pra vocês uma coisa, é o que eu sempre penso, é uma coisa minha. Então, pra mim, a base de tudo é o respeito. Com Primeiro certeza. você tem que se respeitar. Você se respeitando, você se amando, você vai ser capaz de respeitar e amar qualquer pessoa. Entendeu? Então, se eu me respeito, se eu me amo, então eu vou ser capaz de respeitar o meu esposo. E o respeito que eu falo não é só assim em relação ao homem e mulher, traição, essas coisas, não. É respeitar a opinião do outro, é respeitar o que o outro gosta. É tudo falando, né, Dilson? Com certeza. O respeito tem que ser uma coisa completa, né? Tem que ser uma coisa assim, a gente se respeita aceitando um ao outro do jeito que o outro é. Isso. Sem nenhuma coisa assim que venha a atrapalhar essa convivência. Verdade. Esse amor, essa coisa boa que a gente vive, né? Essa coisa gostosa, que é o nosso casamento, né? Pois é, meu povo, é isso aí. Esse aí é um pouquinho da minha história, né? De tudo como começou e como vem acontecendo e até hoje. Né, amor? Esperamos que vocês gostem muito. Esperamos que essa nossa história, as pessoas que estão começando agora em um relacionamento, né? Que acham que tudo, qualquer briguinha, qualquer coisinha. Ah, eu vou me separar que eu não aguento mais. Aguenta sim. Se você amar... Tome a gente como exemplo, né, amor? Que Você amar, você querer mesmo, que tudo que a gente quer, que a gente persevere em Deus, entendeu? E você amar aquela pessoa, ou né, Dilson? Ou então, e uma não, coisa que quer não muito. esquecendo, amor, não esquecendo que quando a gente resolve viver uma pessoa com a outra, a gente tem que temos que rejeitar muita coisa. Renunciar, né? Renunciar muita coisa. Não só o homem, como a mulher também. Não adianta você querer viver como uma pessoa e achar que vai ser a vida de solteiro, porque não é. E também não é que ninguém é dono de ninguém, né, amor? Mas são duas pessoas diferentes. que foram criados totalmente diferentes, cada um teve a sua maneira de ser criado, cada um tem os seus costumes, e quando se juntam, aí tem que haver aquele consenso, né? Da renúncia de muita coisa. Muita coisa que você fazia quando você era solteiro, você tem que renunciar para que você tenha uma forma mais tranquila de conviver com o outro. E procurar entender um ao outro, o que é que um gosta, o que é que o outro gosta, para daí a gente fazer o relacionamento da gente. Entendeu? O relacionamento de pai e mãe, esse ficou para trás. A gente tem que fazer a vida da gente, da nossa forma. E é isso que faz o relacionamento dar certo, né? Mas, enfim, como eu estava falando, né? A base de tudo, de um relacionamento dar certo e ser duradouro, é o respeito. Não adianta você amar e não respeitar. E também não adianta respeitar e não amar. Não vai dar certo. Então tem que haver as duas coisas juntas, né? O respeito, o amor. É isso aí, meu povo. Compreensão. O vídeo tá ficando muito longo aqui. Eu vou me despedir de vocês agora, esperando que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês compartilhem, curtem, deixe seu comentáriozinho aí de carinho para mim e que ative o sininho para vocês estarem recebendo em primeira mão toda vez que eu postar um vídeo para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Né, amor? Tchau, pessoal. Obrigado tchau, por tchau. nos Boa aturarem noite. aí, viu? Boa noite. Fiquem todos com Jesus. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau.